Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 4, 165, 24 de dezembro de 1902. Efeitos do sofrer. Valor da soberba. Continuando meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma e encontrei Nosso Senhor que junto tinha uma cruz, toda entrelaçada de espinhos. Então tomou-a e colocou-a sobre os meus ombros, ordenando-me que a levasse no meio de uma multidão de pessoas para dar prova de sua misericórdia e aplacar a justiça divina. Era tão pesada que a levava curvada e quase me arrastando. Enquanto a levava, Jesus desapareceu, e aquele que me guiava, quando cheguei a um ponto, me ha dito: deixa a cruz e desnuda-te, porque deve retomar Nosso Senhor e deve encontrar pronta para e te encontrar, deve te encontrar pronta para a crucificação. Eu me despi e retive as vestes na mão pela vergonha que a natureza sentia, e disse entre mim: assim que vier, eu as deixarei. Enquanto eu estava nisso, ele voltou e me encontrou com as vestes na mão e me disse: você nem mesmo se despiu completamente para poder rapidamente eu crucificá-la. Então deixaremos para outro dia. Eu fiquei confusa e aflita sem poder pronunciar uma palavra, e Jesus, para me consolar, tomou-me pela mão e disse-me: dize-me, que queres que eu te doe? E eu: Jesus, Senhor, sofrer. E ele: e que mais? Eu disse: não sei pedir-te outra coisa senão sofrer. E Jesus: e amor, não queres? E eu: não, sofrer, porque me dando o sofrimento me dará mais amor. E isto eu sei, por experiência, que para obter as graças, o amor mais forte a todo tu mesmo, não se obtém por outra coisa senão pelo sofrimento. E para merecer-me todas as tuas atrações, gostos e complacências, o único meio é sofrer por amor teu. E ele, amada minha, quis te provar para reacender em ti principalmente o desejo de sofrer por meu amor. Depois disto, vi pessoas que acreditavam em algo mais do que os outros, e o bendito Jesus disse: minha filha, que diante de mim e diante dos homens se crê alguma coisa? Quem diante de mim e diante dos homens se crê alguma coisa, nada vale. E quem se crê, nada vale tudo. Primeiro diante de mim, porque se faz alguma coisa, não acredita que a faz porque pode fazê-la, porque tem a força e capacidade, mas fala porque recebe de Deus a graça, as ajudas, as luzes, portanto pode-se dizer que a faz em virtude do poder divino, e quem tem consigo o poder divino já vale tudo. Segundo, diante dos homens, este agir em virtude do poder divino, fala agir tudo diferente, e não faz outra coisa que transmitir luz do poder divino que em si contém, de modo que os mais perversos, sem querer, sentem a força desta luz e se submetem a seu querer. E eis que também diante dos homens vale tudo. Ao contrário, quem acredita em ser alguma coisa própria, além de não valer nada, me é abominável. E pelos modos ostentosos e refinados que tem, acreditando-se eles alguma coisa, zombando dos demais, os homens os têm assinalados com o dedo como sujeitos de escárnio e de perseguição. Nossa, eu acabei de falar disso um pouco na escola da Divina Vontade hoje, que sobre essa vaidade, né, que a soberba não vale nada. É muito importante esse trecho aqui, muito sério. Isso aqui tem que guardar muito forte na alma, esse conteúdo aqui. É muito importante. Então, aqui tá falando sobre o sofrimento, né? Ela encontrou-se e tinha junto com o Senhor uma cruz, né? E toda entrelaçada, essa cruz de espinhos. E ela colocou nos ombros, né? Ele colocou ela nos ombros, ordenando-me que a levasse no meio da multidão de pessoas, para dar prova de sua misericórdia e aplacar a justiça divina. Então, ele tomou e colocou-a sobre os ombros da Luísa, ordenando ela que ela levasse essa cruz com espinhos para dar prova de sua misericórdia e aplacar a justiça divina. Era tão pesada que ela ficava curvada e quase arrastando para levá-la. Enquanto levava, Jesus desapareceu, e aquele que me guiava, quando cheguei a um ponto, me disse: deixa a cruz e desnuda-te, porque deve retornar Nosso Senhor e te deve encontrar pronta para a crucificação. Eu me despi, mas eu retive as vestes nas mãos, porque fiquei com vergonha.
né? Ela sentiu vergonha. Assim que ele vier, eu as deixarei. Enquanto estava nisso, ele já voltou e me encontrou com as vestes na mão e me disse: Você nem mesmo se despiu completamente para poder rapidamente eu crucificá-la, então deixaremos para outro tempo. E ela ficou confusa e aflita, sem poder pronunciar uma palavra por causa disso, né? E Jesus, para me consolar, tomou-me pela mão e disse: Que queres que eu te doe? E ela falou: Sofrer. Você não quer pedir mais nada? Nem amor você quer? Não, sofrer. Porque se você me der o sofrimento, eu vou receber tudo mais, né? Vou receber graças, vou receber um amor mais forte e até você mesmo inteirinho para mim. Só se obtém o Senhor e graças e amor se aceita sofrer, né? Por amor teu. Através do sofrimento aqui, eu vou conseguir as atrações, os seus gostos, suas complacências, toda a sua atenção para mim, né? Tipo assim. Então, a melhor coisa é sofrer. Então, ela gostou, ele gostou disso, né? Do que ela disse. Eu quis te provar para ver se você ia falar isso mesmo, para reacender mais em ti o desejo de sofrer pro meu amor. Depois disso, vi pessoas que acreditavam em algo mais do que os outros. Então, essas pessoas se achavam melhores do que as outras pessoas. E Jesus disse: Eu odeio essas coisas, né? Jesus disse: Não vale nada. A pessoa que acha que ela se é alguma coisa, ela não vale nada. Essa soberba, né? Primeiro, diante de mim, não vale nada, porque quem tem uma pessoa que se acha que pode fazer alguma coisa, ela tem que saber que a única coisa que ela pode fazer é se tiver a força de Deus nela. Se ela não tiver a vontade de Deus nela, deixando ela fazer e dando a força para ela fazer, ela não é nada. Então ela está falando que ela pode fazer alguma coisa, mas ela por si mesma ela não pode nada. Se Deus não deixar ela fazer, ela não faz nada. Então ela é falsa. Ela é falsa. Por isso que é abominável para mim, ele fala, né? A pessoa que se acha alguma coisa. Então, diante dos homens também, esse agir em virtude do poder divino vai fazer com que ela faça diferente as coisas e não do jeito como ela faria se fosse no poder humano. Então, ela não vai fazer outra coisa que transmitir uma luz do poder divino nela, né, que em si faz ela agir, de modo que até as pessoas ruins vão sentir uma força dessa luz e se submetem a fazer o que ela quer. Então, ao contrário, quem acredita ser alguma coisa, nada, vale nada, e me é abominável pelos modos ostentosos e refinados que tem. Né? Porque se acha muito chique, é toda chique, essa pessoa é toda chique. Tem muita gente católica que é assim, que se acredita ser alguma coisa, zombando dos demais, né? E que tem assinalados com o dedo como sujeitos de escárnio e perseguição, né? Então eles ficam zombando dos demais, os têm assinalados com o dedo como sujeitos de escárnio e de perseguição. Então não vale nada, gente. Essa pessoa se acha toda, tem muitos católicos que são assim, que se acham muito maravilhosos, mas são nada, 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 nada. No outro, né, 466, 26 de dezembro de 1902, as calúnias, as perseguições, as oposições servem para justificar o homem. Encontrando-me em meu habitual estado, sentia-me toda oprimida e com temor de receber perseguições, oposições, calúnias. Não só eu, pois de mim não me preocupo, porque sou uma pobre criatura que nada valho, mas pelo confessor com outros sacerdotes. Então eu senti o coração esmagado por este peso, sem ser capaz de encontrar a calma. Neste momento veio meu doce Jesus adorável e me disse: Minha filha, por que estar perturbada, inquieta, perdendo tempo? Por suas coisas não há nada. E além disso, tudo é providência divina que permite as calúnias, as perseguições, as oposições. Tá vendo? É Deus que permite as calúnias, as perseguições, as oposições, para justificar o homem e fazê-lo retornar à união com o Criador. Sempre, gente. Se Jesus falou que é assim, é para todos, tá? Não é só uma situação ou outra, é para todos, tá? Para justificar o homem e fazê-lo retornar à união com o Criador. A sós sem apoio humano, como saiu ao ser criado. Então Deus quer que todos nós fiquemos sozinhos, sem apoio humano de ninguém, só para Ele, para voltar às mãos do Criador, para dizer só Deus para mim, não tem mais ninguém por mim, só eu e Deus, entendeu? E eis que o homem, por mais bom e santo que fosse, tem sempre alguma coisa de espírito humano em seu interior, como também em seu exterior não é perfeitamente livre, sempre tem alguma coisa de humano, tá vendo? Jesus não gosta do humano, gente. Tá vendo? Sempre tem alguma coisa de humano na qual espera, confia e se apoia, e pela qual quer obter estima e respeito. Assim que a providência divina faz com que sopre um pouco de vento, de calúnias, perseguições e oposições. Ó, que destruidora de granizo recebe o espírito humano, porque o homem, se vendo combatido com essas coisas, né? Mal visto, desprezado pelas criaturas, não encontra mais satisfação entre elas. Pelo contrário, falta-lhe tudo junto, ajudas, apoios, confiança, estima, e se antes ia em busca delas, depois ele mesmo os foge, porque para onde se volta só encontra amarguras e espinhos. Assim, reduzido a este estado, permanece sozinho, e o homem não pode estar
nem é feito para estar sozinho. O que fará o pobrezinho? Se tornará tudo, sem o mínimo estorvo, o seu centro, Deus. Então ele vai colocar Deus no centro, porque não tem mais apoio de ninguém. Então Deus vai ser o único centro dele. E Deus se dará todo a ele, e o homem se dará todo a Deus, aplicando a sua inteligência em conhecê-lo. É o que eu falei na escola também, que nós também ficamos nesse estado e queremos encontrar a divina vontade como esse apoio, né? Sua memória em lembrar-se de Deus e de seus benefícios. A vontade é amá-lo. É assim que a gente vive, né? A divina vontade. Eis aqui, minha filha, justificado, santificado, e recusa na sua alma a finalidade para o qual foi criado. Recusa não. Ele, na verdade, assim, aceita, né? Tipo assim, volta. Essa palavra recusa é meio complicada. Eu já tinha lido ela uma vez. Ela meio complica aqui o texto. Aí, esse recusa quer dizer assim, que é tipo, acusa, né? Que tipo, acusa na alma a finalidade para o qual foi criado. E tipo assim, ele quer fazer o que a vontade de Deus está pedindo. É o que eu falei na escola agora. E ainda que depois lhe convenha tratar com as criaturas, se vê que lhes são oferecidas ajudas, apoio, estima delas, recebe-os com indiferença, conhecendo por experiência quem elas são, e se serve delas, só o faz porque vê nisso a honra e a glória de Deus. Né? Então, se eu peço ajuda das pessoas, né, peço para vocês me ajudarem, apoiarem na rifa, é porque eu vejo nisso a honra e a glória de Deus, ficando só Deus e a criatura. Então, nunca você vai buscar por causa das criaturas, mas sim por causa de Deus, em Deus, por Deus, para a glória de Deus, o bem, né, da ação de Deus em sua vida. Então é muito importante esses trechos aqui. Amanhã a gente fala mais. Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Depois disso, eu vi pessoas que acreditavam em algo, mais do que os outros, né? Porque se achavam mais do que os outros. O bendito Jesus disse: minha filha, que diante de mim, diante dos homens, se crê alguma coisa, né? Então, diante de Deus, ela acha que ela é especial, né? Também, né? Ela é. Diante de Deus, ela crê assim: nossa, eu sou muito importante para Deus, eu sou o servo de Deus, a serva de Deus, né? Uma pessoa muito indispensável, né? Uma pessoa muito ungida, uma pessoa muito importante, né? Aquelas pessoas assim que se crê que se fez alguma coisa sozinho, né? Que eu já vi gente assim falar mesmo, né? Ah, eu falo mesmo com Deus, né? Acontece alguma coisa de dificuldade na família. Eu já vi pregadores falando, né? Aí eles falando assim. Aí eu falo, não sei, como assim que tá acontecendo isso? Eu sou sua serva, eu sou seu servo. Eu faço isso pro senhor. Eu prego. Como assim que o senhor não deixou meu filho conseguir tal coisa? Assim, mas de um jeito assim, sabe, bem. Se crescer alguma coisa, sabe? E diante dos homens se crê alguma coisa, mas nada vale. Então tem muita vaidade, né? A gente vê muita vaidade, né? E quem se crê nada vale tudo. Então quem se crê nada vale tudo, né? Então Jesus gosta é do nada, né? Aquele que entende que é um nada, né? Que tudo é Jesus, tudo é Deus, né? É Deus na pessoa, né? Tudo é a graça de Deus. Ela não poderia nada, ela não conta consigo mesma, com seus próprios esforços, né? Ela sabe que tudo vem de Deus, né? Ela conta com Deus, ela sabe que é Deus nela. Ela é um nada que Deus encheu, e todos os dons, graças, qualidade, qualquer coisa que ela possa desenvolver, é Deus nela. É Deus que deu, é Deus que está fazendo, é Deus que deu a condição. Se ela conseguiu qualquer coisa, não foi ela, por ela, por uma inteligência dela, mas é dom divino, é graça de Deus, é Deus nela que fez, né? Senão não poderia fazer nada, não poderia mover nada se não fosse Deus, né? Então ela entende exatamente quem ela é e quem Deus é, né? Ela se coloca no seu devido lugar, né? Primeiro diante de mim, porque se faz alguma coisa, não acredita que a faz porque pode fazê-la. Porque, porque tem a força, a capacidade, né? Nela. Mas fala porque recebe de Deus. Então, ela sabe que é porque ela recebeu de Deus. Qualquer coisa que ela desenvolve, qualquer capacidade, é Deus quem deu. É Deus que possibilitou aquilo. É Deus que iluminou. É Deus que deu ajuda. É Deus que deu a força. É Deus que deu dom. É Deus que deu carisma. É Deus que deu a possibilidade de executar. Né? Então ela sabe exatamente que é Deus. As ajudas, as luzes. Portanto, pode-se dizer que a faz em virtude do poder divino. E quem tem consigo o poder divino já vale tudo, né? Porque é Deus, né? É. Segundo, diante dos homens, este agir em virtude do poder divino, fala agir tudo diferente, e não faz outra coisa que transmitir luz do poder divino que em si contém, de modo que os mais perversos, sem querer, sentem a força dessa luz e se submetem ao seu querer. Eu também achei interessante, porque quando eu tava, que a mãe veio pra cima de mim, eu não sei se ela tinha alguma intenção, mas eu sei que ela não fez. Ela veio andando,
brava, mas ela me xingou, mas ela foi e saiu de perto de mim. Ela foi, deu meia volta assim, eu permaneci estática, parada, e ela veio com aquela cara, né, uma cara de raiva, mas quando ela chegou diante de mim, ela desviou. Ela desviou e saiu. Achei isso interessante também. Então, sem querer, sem a força dessa luz, e se submete ao seu querer. E eis que também diante dos homens vale tudo. Ao contrário, quem acredita em alguma coisa, né, ser alguma coisa, não vale nada. Então, assim, isso aí Jesus mostra, né, que não gosta de nada humano mesmo, que o humano, ele despreza. Não tem valor nenhum, né, quando a pessoa faz algo contando consigo próprio, né, com sua própria força, né, que ela acredita ser alguma coisa, né, que ela faz as coisas assim, contabilizando os feitos dela, né? Ah, eu tenho tantos anos de missão, eu fiz isso, eu já preguei em tantos lugares, eu já não sei o que, eu já fiz isso, eu já não sei o que, eu não sei o que, eu sou estudada nisso, eu tenho essa teologia, eu tenho esse estudo, eu tenho esse doutorado, esse mestrado, esse não sei o que, eu tenho experiência nisso, naquilo, eu tenho uma bagagem muito longa já na caminhada, eu sei como as coisas funcionam. Ixi, nada. Não vale nada. Nada. Aqui, ó, Jesus está falando, é abominável, ele abomina. E pelos modos ostentosos e refinados que tem, né? Então, não gosta dessas coisas. Não gosta, né? Dessas pessoas que se colocam dessa forma, né? Toda chiquezinha, né? Toda refinada, toda cheia de coisa, né? De não me toque, toda, né? Quantas pessoas se colocam dessa forma? Não vale nada, nada. Acreditando eles em alguma coisa, zombando dos demais, né? Porque eles ainda, né, se acham melhor do que os outros, né? Os homens os têm assinalados com o dedo como sujeitos de escárnio e de perseguição. Essas ficam mais, né, vulneráveis, né? Sujeitas a escárnio e a perseguição também por causa dessa exposição delas, né? Entendeu? Então, assim, não vale nada, não vale nada. Essas pessoas se mostram demais, né? Se colocam demais ali na posição tal. Para Deus, nada. Então, isso mostra o quanto que Jesus, assim, é Ele mesmo. Jesus não quer a gente, Ele quer a gente cheio dele mesmo. Não de nós mesmos. Não de nós. Não, né? As calúnias, as perseguições, as oposições servem para justificar o homem. Não, Sara, não, mas tá falando. Puxando o celular da minha mão. Encontrando-me em meu habitual estado, sentia-me todo oprimido e com temor de receber perseguições, oposições, calúnias. Não sou eu, pois de mim não me preocupo, porque sou uma pobre criatura que nada valho, mas pelo confessor com outros sacerdotes. E da temia não por ela, mas pelo confessor, né? Então eu senti o coração esmagado por esse peso, nem ser capaz de encontrar calma. Nesse momento veio o meu Jesus adorável e disse-me: minha filha, por que está perturbada, inquieta, perdendo tempo? Então é perda de tempo esse pensamento dela. Ela não está ganhando nada para a glória de Deus com isso, não, né? Perda de tempo. Por suas coisas não há nada. E além disso, tudo é providência divina que permite. Então a gente tem que se preocupar com nada, né? Porque aqui está dizendo que é a providência divina. Ele ainda está dizendo assim que é providência, para a gente entender assim que é um bem mesmo que está provendo. É algo que está doando, que está dando, entendeu? É uma oportunidade que ele está dando para a pessoa. Você está entendendo? Não é uma contrariedade no sentido assim, com uma infelicidade, sabe? Com uma desventura, um infortúnio, né? Que está acontecendo com a pessoa, né? Com uma falta de sorte, né? Como tudo de ruim que a pessoa pode imaginar, de pessimismo, né? Não é. Entendeu? Tudo é providência divina que permite as calúnias. Olha que olha como que Deus pensa, né? Como que é diferente, né? As perseguições, então ser caluniado, passar por perseguição, seja de qualquer situação. Eu passei por isso no sábado, né? Passei por essa calúnia, essa difamação e tudo, né? As perseguições, as oposições para justificar o homem. E olha, para justificar o homem.
e fazê-lo retornar à união com o Criador. Então é sempre uma purificação para nos aproximar de Deus, para limpar alguma coisa de humano que há em nós, para nos aproximar mais de Deus, para nos unir mais a Deus, ao Criador. Para justificar você receber a graça de Deus, você precisa passar por isso como uma paga mesmo, né? Para você merecer também diante da justiça de Deus as graças e as ajudas, é mediante também os sofrimentos. Ai, peraí, minha filha faz bagunça demais. Aí, olha só, fazê-lo retornar à união com o Criador. Então, tirar talvez da terra, tirar coisas que mantém a pessoa presa na terra, que a separa do seu Criador, né? A sós, olha lá, tá vendo? Pode deixar o coração dela mais unido a Deus. Se você tirar alguma coisa ali que tá ocupando o coração dela, alguma estima, algum medo, algum apego, alguma coisa ali que tá em oposição ali, que Deus quer preencher todo o vazio da pessoa, isso é tudo para ela, ser o centro, né? Mas tem alguma coisa ali que precisa ser tirada, então Deus permite, por providência, é uma ajuda, é um bem, um dom que está concedendo através daquela calúnia e perseguição para tirar isso, né? E aí, ó, para ficar sós, sem apoio humano, como saiu ao ser criado, né? Porque tudo era Deus, não precisava de mais nada, Deus era tudo pro homem, Deus era tudo, né? Então, ele foi criado ali, olhou para um lado para o outro, quem estava? Deus, né? Quem tinha a fonte de tudo? Deus, Criador, meu Deus, meu Pai, meu Criador, toda a minha vida, eu te amo, né? Então, voltar esse reconhecimento que Deus é tudo, né? Porque enquanto o ser humano vê coisas, criaturas, apoios, pessoas, né? Fazendo por ele, entendeu? Ele fica muito preso na terra, muito apegado à terra. Então, precisa acontecer essas coisas para desapegar a pessoa da terra, das pessoas, né? E eis que o homem, por mais bom e santo que fosse, tem sempre alguma coisa de espírito humano em seu interior. Então, por mais que você olhe para uma pessoa assim e fala, nossa, que humildade, olha que pessoa, gente boa, honesta, trabalhadora, não sei o quê. Mas sempre tem um interesse humano ali, sempre ela olha e pode pensar, nossa, eu realmente sou boa, né? Ela cresce alguma coisa, ela pode ter alguma coisa no seu interior, assim, uma preocupação que os outros vejam que ela é boa, né? Uma preocupação com o que os outros estão vendo nela. Quantas coisas há no interior do homem, quanto espírito humano, né? Que são interesses, né? Estima própria que a pessoa tem, amor próprio, né? Que a pessoa tem dentro de si, né? Respeito humano, tanta coisa, né? Que a pessoa tem desse espírito humano, né? E que infecta o interior do homem. Como também seu exterior. Não é perfeitamente livre, né? Porque se ela tem essas coisas, não é livre mesmo, não. Ela vai agir, vai chamar atenção, ela vai agir pensando que os outros estão vendo. Ela não vai ter uma liberdade, porque se ela tiver que agir de uma forma que os outros ao redor não vai apoiar ela. Vai falar que ela é doida e maluca. Vai fazer algo que é considerado feio aos olhos humanos. Se ela não é livre, se ela tem rabo preso com as pessoas na terra, se ela tem apego, se ela não vai ser livre para fazer os atos que Deus deseja. Ela não vai ser totalmente livre. E Deus não vai ser totalmente livre nela. Porque ela tem rabo preso com as criaturas, ela tem apego, ela tem medo do que os outros vão pensar, né? Ela tem medo, ela tem algum apego. Então o interior dela está manchado. E precisa ser purificado. Então Deus permite. Então se ela tem apego a ela mesma, não, filha, não vai estar falando, filha. Então se ela tem apego com ela mesma, então Deus permite isso. Então é uma providência, é a melhor coisa que pode fazer por nós para libertar a gente dessas coisas. Sem essas realidades não se cria isso, tá? Não é do nada. Isso não é do nada, não é mágica. Hoje eu vou ficar aqui me espremendo assim. Hoje eu vou me forçar aqui a ficar indiferente. Nada do que as pessoas disser ou fizer vai me afetar. Eu vou ficar aqui falando isso até isso ser verdade. Não. Aí, nós não podemos pela nossa força. Aí, o que precisa acontecer? Situações, circunstâncias. Então, ele já na nossa vida, ele já dispõe essas circunstâncias. E é uma providência dele, porque fala que se não permitisse isso, o homem ficaria desfraudado, o homem ficaria sem glória, sem mérito, sem semelhança com ele. Seria a pior coisa que poderia fazer para os seus filhos, né? Então ele já permite essas circunstâncias para nos dar essas oportunidades. Então são oportunidades que ele está dando para criar dentro de nós isso. Como eu falei, não é uma mágica, não é um passo de mágica. Vai cair uma coisa na sua cabeça, você vai passar a ser indiferente, as criaturas, você vai passar... Não é assim. Tem que vir circunstâncias mesmo
que é a providência divina, que não deixa de mandar para ninguém, isso é para todo mundo, ele manda na vida de todo mundo a oportunidade. Não tem a cruz lá, que é como se fosse o Papai Noel lá, colocando os presentes lá na chaminé das casas, né? Jesus como Papai Noel, carregando aqui um monte de cruz e vai mandar para todo mundo. Calúnia, contrariedade, para matar isso, para matar o ego. Esse aqui é no interior dele, né? Muito apego a si mesmo, muito medo de sofrer. Deixa eu mandar uma ocasião para ele para tirar isso dele, esse medo danado de sofrer. Muito respeito humano, né? Deixa essa pessoa sofrendo desapontamento com essa pessoa aí e tal. Muita preocupação com o que os outros pensam. Então, assim, é como se fosse assim. Entende? Só que muita gente não aceita o seu presente. E muita gente despreza os seus presentes. Por quê? Porque essas coisas é para purificar o interior do homem, que não está perfeitamente livre, que tem muito espírito humano, né? E que não sabe, tá fazendo as ações da externa e acha que tá lindo, maravilhoso. Ah, mas o que eu fiz aqui na igreja ficou tão bonito. Por que que o padre criticou? Por que essa pessoa puxou o meu tapete? Mas eu sou uma pessoa tão boa, eu chego aqui no horário na igreja, eu faço tudo bonitinho, eu venho com a minha veste limpinha, arrumadinha, eu sou um bom ministro, eu faço tudo com muito carinho. Por que que alguém puxou meu tapete? Mas aí não sabe, ele tá olhando pro exterior, pelas coisas, ele tá olhando só pro exterior. Eu chego no horário, a minha roupa tá limpinha, eu cuido direitinho do meu uniforme, eu faço certinho os momentos, eu sei entender tudo na missa, eu entro na hora certa, eu faço tudo na hora certa, eu vou no altar na hora certa, eu estendo a Eucaristia para a pessoa e falo o corpo de Cristo certinho. Eu sou uma pessoa muito ordenada e ela tá olhando o exterior. E o interior, Jesus está falando, ai, tá vendo? Você acha que eu sei que tá fazendo isso? É eu que tô te dando essa graça, você tá dizendo que é você. É por isso que eu tenho que te purificar, porque você só vê você fazendo, sozinha. Por isso que eu tenho que te purificar e mostrar que você é um nada mesmo, um nada. E, né, você tá muito apoiada em si mesma, apoiada no horário, então eu vou te permitir não conseguir chegar no horário, eu vou te permitir isso e aquilo, para você perceber que sem mim você não pode fazer nada. Então, assim, você tá vendo o interior não tá fedendo, o interior tá bagunçado, o interior não tá bonito. Você tá entendendo? Então, sempre tem alguma coisa de humano na qual espera. Confia muito no que ela faz, né? E se apoia. E pela qual quer obter estima e respeito. As pessoas aqui na paróquia têm que me respeitar. Ninguém pode falar nada de mim, nada. Porque eu sou muito, assim, ordenada aqui. Aí no interior tá falando assim, ixi, ixi, ixi. Foi por causa de mim que você fez isso, isso, isso. Se eu quiser, meu filho, te aceitar, você esquece, nem lembra do seu compromisso. É por causa de mim. Então faltou ser por causa de mim. Faltou você entender que sou eu e não você. Aí Deus precisa permitir alguma coisa. Então é sempre as coisas exteriores que acontecem com a gente tem a ver com alguma coisa interior que Deus quer operar dentro de nós. E aquela circunstância é uma oportunidade para a gente, para Deus, porque Ele quer habitar em nós e precisa de liberdade. Para Deus morar no nosso interior, tem que fazer essa limpeza, para Ele ter essa liberdade. É sinal de que Ele quer estender mais a divina vontade dentro de nós. Então, Ele precisa permitir essas coisas acontecer como uma faxina. Ele precisa permitir para que Ele possa se estender mais e ser livre em nós. Não é para nós, para o nosso humano ali ficar eu maravilhosa viver na minha vida. É para Deus viver minha vida. É para Deus viver em mim. É para a glória de Deus. É para que Ele conquiste mais. É para que Ele tenha mais liberdade. É para que Ele possa falar mais, agir mais, ter mais liberdade, se descansar. Ele precisa purificar. Nossa, ela tem muito medo de sofrer isso. Então eu vou permitir que ela sofra. Às vezes o melhor é permitir que ela sofra. Ela tá muito apegada a esse medo. Então é melhor permitir que aconteça com ela para criar nela uma indiferença. Já passou por isso mesmo, então de repente ela fica indiferente a esse medo. É uma única forma disso não ser mais uma coisa que fica ali. Então, assim, tantas coisas que Deus permite, Ele tá tirando de nós algum apego à nossa própria pessoa, né? Alguma estima, alguma coisa que acaba sendo um obstáculo para Ele ter liberdade dentro de nós e agir através de nós. Porque por causa daquele apego, daquele medo, daquela coisa, ele não consegue. Então, a providência dele fala, e hoje eu vou pegar ela para mim, né? Eu vou permitir essa circunstância, porque está na hora de criar nela esse entendimento, essa luz, essa compreensão. Então, eu vou permitir ela falar besteira ali, porque a partir disso vai acontecer isso, 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 isso. Sempre é assim. É a providência divina, então, que é a destruidora de egos, né? A providência divina é a destruidora de egos. A providência divina é a que vai pisar na serpente. A providência divina é que vai soprar esses ventos das calúnias, perseguições e oposições, que é destruidora de granizo, recebe o espírito humano. Então é destruidora de égua.
Porque o homem vendo-se combatido, mal visto, desprezado pelas criaturas, não encontra mais satisfação nelas, né? E assim, parece que você perde. Se você quer preservar uma imagem sua, é uma coisa muito importante, aquilo ali se torna um nada mais. Sabe? Você fica totalmente diferente depois que passa pela situação. Parece que você tem algum medo, algum apego, alguma realidade. Aí eu não gostaria de passar por uma calúnia, por uma situação assim, mas aí acontece, parece que você depois fica totalmente, sabe? Sabe? É interessante, né? Então, cria-se, para criar isso, do ser humano perder essa satisfação própria, não encontrando mais nas pessoas, não vem do nada, né? Precisa das circunstâncias mesmo para criar isso, esse desprezo, que às vezes a pessoa tinha um desprezo, a pessoa considerava tanto isso, que quando passa por essas contrariedades, ela não considera mais o que os outros pensam, né? Então só faz por Deus mesmo. Faltando-lhes tudo junto, ajuda. E é Deus que não. A pessoa pensa assim, poxa, é inimigo de Deus, né? Eu tô sozinha, tá abandonada. Não é Deus que não deixou chegar aquela ajuda, aquele apoio, né? E por quê? Porque a pessoa fica apoiando nisso, para que ela possa conversar com Deus. Porque Deus quer que ela converse com Ele. Então, às vezes, Deus deixa faltar a ajuda, o socorro, o apoio, para ela procurar Ele, para ela ver que faltando tudo isso, ela volta para Deus e cria-se a ordem original, que é o ser humano falar com Deus, que é o ser humano contar com Deus, é Deus ser o centro de tudo, o motivo de tudo, a pessoa buscar resposta em Deus. Antes ela buscava só nas pessoas, aí ela vai buscar em Deus. E antes ir em busca delas, depois ele mesmo os foge. Então a pessoa mesmo despreza, sente até repulsa, você começa a sentir repulsa por isso. Porque para onde você volta, você encontra larguras e espinhos. Então não é ruim, né? Deus mostrar para você, olha, a vulnerabilidade dos outros, né? As pessoas estão do seu lado quando está tudo bem, quando está tudo mal, todo mundo te abandona e cada um por si, né? É justamente porque você não tem que ficar brigando e querendo que as pessoas sejam alguma coisa. Você tem que entender que é Deus que é. Quando Deus quiser, quando veio aquela ajuda, não foi a pessoa que era boazinha, é Deus que mandou ela. É Deus que mandou ela. Então, assim, reduzido a esse estado, permanece sozinho e o homem não pode estar, né? Então, não é ficar sozinho, deprimido e começar a tomar remédio. Não é ficar sozinho e começar a ir para o vício, para bebedeira, para televisão, para tanta coisa só porque está sofrendo. É para ir para Deus. Não é feito para ficar sozinho. O que fará se você ficar sozinho? Não, é para você ir para Deus. Se tornará tudo sem o mínimo estorvo a seu centro Deus, porque não vai ter mais um empecilho. E Deus se dará tudo a ele. E o homem se dará tudo a Deus, aplicando sua inteligência em conhecê-lo. É o que a gente fez, né? O que a gente faz na divina vontade, nesse processo de purificação e de renúncia, né? Essa realidade que acontece dentro de nós é justamente para isso. A gente vive só esperando de Deus, pô. A gente não fica esperando os seres humanos. A gente volta para Deus, a gente ocupa a nossa mente de Deus. Então a gente não fica sozinho, né? Assim, no sentido de ficar ali, então eu tô entediado, né? E vai encher a cabeça. Não. É para Deus que a gente volta, né? É para Deus que a gente volta. Entendeu? Volta nosso coração para Deus e aplica nossa inteligência para Ele, que a gente já entendeu que não é do humano, né? Das pessoas. Quando Deus quiser usar delas para nos apoiar, Ele vai. Mas é tudo para a glória de Deus, né? Não contamos com as criaturas no sentido para nós, né? Nós sabemos que é tudo para a glória de Deus, que é tudo em Deus, né? E que quando Deus usa delas, Deus quis usar delas. E se Deus não quiser usar delas, também não quis usar delas. Então a gente não fica com expectativas humanas, ou com impressões humanas, com presos à opinião das pessoas, preso à concepção das pessoas, né? Não vou assim trabalhar pensando assim, a diretora gosta muito de mim, nossa, isso é tão importante para mim nesse trabalho, que se eu não tivesse o carinho e o respeito dela, eu nem ia trabalhar. Quando aconteceu isso, não tinha diretor, não tinha coordenador, não tinha ninguém. Entendeu? Quem estava ali para nos acudir? Deus, como sempre. E nessas horas a escola pula fora, porque a escola quer proteger a imagem dela. Eles não gostam de funcionário nenhum, não. Eles, nessa hora, eles preferem resolver o conflito ali. Você acha que eles querem mexer com a justiça? Você acha que eles querem dor de cabeça de ter que fazer ocorrência, boletim de ocorrência, de ter que mandar coisa para lá para o Ministério lá público, de ter que mandar denúncia da escola, de ter que proteger os funcionários? Você acha que eles querem isso? Você não tem, eles querem você na hora lá de você fazer o seu serviço, né?
Nessas horas você tá sozinho. Eles falam mesmo, se você quiser sozinho, faz um boletim de ocorrência, mesmo que a situação acontecendo dentro da escola, isso pula fora. Pra você ver como são as criaturas, né? Entendeu? Então, aí você vendo essas coisas, ele não fica pegado a nada, né? Só Deus mesmo é sua força, sua defesa e sua ajuda. Você não fica pegado a pessoas, a criaturas, nada disso, né? Então a gente fica totalmente livre, assim, sabe? De agir por causa de alguém, por causa, aplicando a nossa inteligência e conhecer a Deus, a nossa memória em lembrar de Deus e de seus benefícios e a vontade de amá-lo. Então a gente fica com essas faculdades livres, né? Porque antes era ocupada por criatura, né? A nossa inteligência, né? A gente ocupava e gastava a nossa energia para convencer as pessoas, para agradar as pessoas, para fazer o que elas queriam, né? A gente ocupava muito a nossa vida em função do humano. E agora fica só Deus, depois que passa por toda essa purificação pelo conhecimento, a gente vai descobrindo que é sempre Deus, é sempre Ele, e também através das contrariedades é Ele também, então nós não temos que culpar ninguém, nós não temos que ficar também com a nossa mente sofrendo demais as coisas no sentido de ficar vendo negativo, porque tudo é Deus, tem um bem, tem uma luz, então aí até as circunstâncias a gente ocupa para ver a luz, né? Ver Deus, ocupar a nossa inteligência em amar e conhecer a vontade de Deus cada vez mais. Então, eis aí, filha, que justificado, santificado e recusa na sua alma a finalidade para a qual foi criado. E ainda que depois lhe convenha tratar com as criaturas, que a gente vai viver, vai trabalhar, é só que a gente faz isso com tanto desapego, com tanta liberdade, pelo conhecimento, pelo que Deus vai fazendo dentro de nós, entendeu? Se vê que eles são oferecidos ajuda, apoio, estima, recebe-os com indiferença, realmente. Né? Não recebe pensando, olhando a pessoa, né? Conhecendo por experiência quem são. Hora tá com você, hora não tá, né? Muitas vezes vem por interesse próprio, porque você tem uma conveniência para a pessoa, depois você não quer nem saber. Então, e você não fica. Então, você, conhecendo também como é o ser humano, você não fica mais apegado ao ser humano, você só olha para Deus. E se serve dela, só faz quando vê nisso a honra e a glória de Deus. Ficando sempre só Deus e Ele. Então, Ele quer estar só com a gente. Ele quer ter. Nós temos que ter essa vida interior com Ele. E as coisas, as pessoas, o mundo de coisas ocupa o ser humano e impede esse contato direto com Deus e ser Deus o único para ele, né? Então ele precisa permitir essas realidades para criar essa vida dentro de nós, para nos esvaziar, para que ele possa ocupar esse espaço. Amém?